até chegando no aeroporto de outra cidade. O sinal da TIM tá com você em todas as possibilidades. Surpreenda-se com a líder em 5G. TIM, imagine as possibilidades. Oi, amor. Sabe o jantar que marcamos pra hoje? Aquele que eu ia te contar sobre a minha gravidez, que você ia se emocionar e me chamar pra dançar nossa música favorita a noite toda. Então, tô ligando pra desmarcar. Alguém soltou pipa perto da rede elétrica e acabou com a energia aqui do bairro. Soltar pipa pode ser divertido, mas nunca perto da rede elétrica. Você coloca em risco a sua vida e a de outras pessoas, além de acabar com a energia e com um momento especial de muita gente. Eletrobras. A Hyperbet nos chamou pra ser gentil e verdadeira com quem joga. Porque a Hyperbet quer ver você se divertindo, não se endividando. A Hyperbet quer oferecer os jogos como entretenimento, não como dinheiro fácil ou investimento. Então vem conhecer as novidades, sentir adrenalina só pra se divertir. Porque a Hyperbet quer você aqui, mas nunca a qualquer custo. Hyperbet é tudo no máximo. Principalmente a responsabilidade com você. Há 164 anos a Caixa cuida dos brasileiros com cultura, esporte, habitação e crédito para todo momento. Todos os dias a gente faz um Brasil melhor, porque você merece. Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz. Todo brasileiro merece ser feliz. Caixa, 164 anos. Brasil, união e reconstrução. Consórcio Embracon e conquiste seu carro sem juros. Acesse embracon.com.br e simule já. Com o C6 Bank, cada vez mais pessoas estão descobrindo uma experiência financeira de primeira classe. Um atendimento que você merece. Investimentos no Brasil e no exterior. E uma conta para usar no mundo todo. A C6 Conta Global. Estar no topo da experiência financeira já foi para poucos. Aqui é o padrão para você. E aí, você não vem? C6 Bank. Atenção! A liquidação super fantástica da Casas Bahia foi prorrogada para você aproveitar as super ofertas das melhores marcas e produtos. Smart TV 50 polegadas Philips por apenas R$ 2.099 à vista no Pix. Moto G 35 256GB por apenas R$ 1.439 à vista no Pix. Guarda-roupa com espelho por apenas R$ 139,90 mensais no cartão. Confira as ofertas. Não perca essa chance. São os últimos dias da liquidação super fantástica da Casas Bahia. Corre para a loja mais próxima e aproveite. Acompanhe as principais notícias do dia. Acompanhe as principais notícias do dia na melhor rádio. Rádio Soberana News.
noite a todos os ouvintes da Rádio Soberana, 102,8 FM, Instagram, Facebook. Estamos em mais um programa Converse com o Doutor. Esse programa é um oferecimento do Hospital do Implante Dentário. Comigo aqui a doutora Roseli, Celso Carvalho. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, doutora Roseli. Olá, boa noite, ouvintes. Mais uma vez aqui, trazendo para você informações de qualidade, né, sobre a saúde bucal, tá bom? Hoje nós vamos falar alguns assuntos pertinentes aqui, né, doutor? Sobre realmente odontologia, não é isso? Exatamente. Doutora, primeira pergunta que eu vou fazer para você, muitos ouvintes nos perguntam, qual a necessidade real de um paciente precisar colocar um aparelho, né? Então, muitas vezes, as pessoas vêm lá, tá com o dentinho torto, mas tem muitas vezes que o dentinho não tá tão torto assim. E aí Exatamente. O ortodontista vem e fala que ele tem indicação de colocar um aparelho ortodôntico. Explica para os nossos ouvintes qual é a real necessidade, quando que é indicado colocar um aparelho e qual a idade para iniciar um aparelho de ortodontia, doutora? Vamos lá, idade para iniciar o aparelho de ortodontia, a partir dos 5 anos de idade. 5 anos, doutora? A partir dos 5 anos de idade, a gente já pode conversar com o paciente. E muitos pacientes pequenos, mirim, já têm maturidade para usar um aparelho. Como eu tenho lá na clínica alguns pacientes mirins com 5 anos que já estão usando aparelho, né? Isso para quê? Para a gente consertar a parte óssea do paciente. Então, muitos pacientes mirins, eles estão vindo aí com muitos problemas ósseos. Alguns já têm mordida cruzada aos 5 anos de idade. E outros ainda não têm mordida cruzada, porém, os dentinhos de leite, eles são pequenos e os dentes permanentes são grandes. Então, a hora que você analisa a boca da criança e você olha aquela boquinha, você vê que os dentes que vão nascer não tem espaço. Então, a gente precisa obter espaço para que aquela boca, quando chegar numa certa idade, tenha espaço suficiente para trocar os dentinhos de leite e os dentes permanentes vir na boca de uma forma a qual cabe todos ali bonitinho. Então, a gente tem que obter espaço, certo? Ou, muitas das vezes, a gente tem que descruzar aquela mordida para o paciente também não ter aquela boca do Cássio, né? Lá do goleiro do Corinthians, né? Que todo mundo olha e vê, assim, um queixo gigante e a mandíbula lá atrás. Então, aquilo ali tem que fazer realmente uma ortognática, né? Quando chega a uma certa idade, se a gente não cuidar quando é pequenininho, então tem que fazer uma cirurgia ortognática porque já não tem mais o que fazer. E aí você tem também aquele outro problema. Quando a criança tem um queixo muito pequeno e aí você tem a maxila muito para fora. Então, a mandíbula é pequenininha e a maxila é grande. Então, faz uma situação assim, você fica com a classe 2 fora do padrão, que também se a gente entra, quando ele é pequenininho, tem conserto. Então, você usa aparelhos ortopédicos, faz com que essa mordida, essa boca expanda, fica grande, e aí você tem espaço para todos os dentes caírem, né? Entrarem ali no arco bonitinho, certinho, e ter uma oclusão ali futuramente perfeita. Outra coisa, se a gente às vezes vê alguns pacientes ali, você olha e você fala assim, tranquilo, a mordida dele tá uma mordida assim, básica, né? Só que ele não tem oclusão, doutor. Então, assim, ele morde de uma forma errada. Às vezes você olha, aparentemente está alinhado o arco. Só que quando você vai analisar, o arco dele tá todo fora do padrão. Então, tem um dente para lá, outro para cá, e a oclusão dele não está batendo. Isso pode causar o quê? Dores de cabeça, pode causar problema na ATM. E esses problemas podem se agravar. Então, muitas das vezes, quando o ortodontista fala para você, olha, você precisa usar aparelho. E a pessoa fala assim, mas eu tô com o meu sorriso tão bonito, tal. Você acha que tem seu sorriso bonito, porém, você não está na oclusão perfeita para que você não tenha problemas futuros, principalmente com ATM e com dores de cabeça, certo? E tem aqueles problemas clássicos, né? Que a gente tem aí, que é a classe 1, com os problemas típicos, né? Quando você está com dente vestibularizado ou com dentes tortos, às vezes você até está em classe 1, mas você tem ali os dentes fora do padrão. Aí tem aquela classe 2, que muitas das vezes é quando você tem a mandíbula muito para dentro e a maxila muito para fora. Dependendo da situação, a gente consegue tratar ali, trazer essa mandíbula e colocar no lugar, né? Ajustar ali e deixar
aqueles dentes harmônicos, né, encaixadinho perfeito. E aí a gente tem uma classe 3. Dependendo da classe 3... Só interrompendo um pouquinho. Essa, tá muito rápido. Essa classe 2 é aquela pessoa que não tem queixo, é isso? Exatamente, aquela pessoa que não tem queixo. Então, você olha assim pra pessoa, você vê aquele queixinho lá dentro. Então, você vê assim como se fosse isso aqui, ó. Então, você olha e fala assim, cadê o queixo dessa pessoa? Não tem. Você olha ela de perfil, aí você olha, ela tá assim, ó. Tem uma maxila gigante e a mandíbula lá pra dentro. Isso é uma classe 2. E aí, ao contrário, é a classe 3. Quando você tem a mandíbula lá pra fora, igual o Cássio ali, goleiro do Corinthians, né, que eu dou muito esse exemplo, e a maxila muito lá pra dentro. Então, quando você tem a maxila muito lá dentro e a mandíbula muito pra fora, você tem uma classe 3. Dependendo da classe 3, se for criança, muitas das vezes a gente consegue, sim, trabalhar nessa classe 3, para que essa criança não venha ter uma classe 3 avançada, para quando chegar numa certa idade, a gente conseguir controlar essa maxila, essa mandíbula. Porém, dependendo da altura, da idade da criança, do desenvolvimento da criança, já não tem mais o que fazer. Então, se eu pego um adolescente lá, muitas das vezes, 15 anos de idade, ele já me está ali com uma classe 3, com 4, 5 milímetros passando ali da maxila. Muitas das vezes já não tem muito o que fazer. Então, às vezes, a gente ainda consegue fazer ali uma disjunção, né? Que é abrir a parte de cima, aumentar a maxila dele para tentar compensar, mas muitas das vezes a gente não tem como compensar, então vai direto para a cirurgia, né? Então... Exatamente. E aí, nesse caso, né? Aí sai da doutora Roseli e aí vem para mim. Então, não tem queixo, a gente coloca o queixo, faz, né, a cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática. Volta o queixo. Aquele que tem muito queixo, né? Fica sem, porque daí volta o queixo, acaba voltando o queixo pro lugar, normal, né? Então, quem está nos ouvindo, que está nessas duas situações que a doutora Roseli colocou, pode me procurar no Hospital do Implante. Isso. Quem tem mais 5 anos e que tem essa mordida, doutora, explica um pouquinho o que é uma mordida cruzada, que muitos ouvintes ouvem falar muito que o ortodontista fala da mordida cruzada. Tem muito... Mas não sabe o que é uma mordida cruzada. Muitos pacientes que se você observar, o seu filho principalmente, você vai ver que ao invés do de cima tá cobrindo o de baixo tá cobrindo o de cima. Então, quando você tem lá uma maxila, eu tô com a maxila aqui tá minha mandíbula, e muitas das vezes eu tenho lá um dentinho ou dois para fora, eu tô com a mordida cruzada. Por quê? Os dentes de baixo, eles estão para fora do de cima, e não pode. Então, os dentes de cima sempre vai se sobrepor o dente de baixo. Sempre. Se eu tenho dente de baixo para fora, é porque eu tô com mordida cruzada. E eu tenho que consertar essa mordida cruzada, senão eu vou ter problemas futuros. Também na ATM, também com dor de cabeça, também com um monte de coisas, né? Então, assim, eu falo que a mordida fora do padrão não causa só um problema estético, ele causa um problema físico também, né? Exatamente, porque as pessoas muitas vezes vão procurar lá a clínica, vão procurar um ortodontista, a preocupação deles é a questão estética. Claro que a questão estética é extremamente importante, mas o mais importante é o que a doutora está falando, ela vai voltar à função mastigatória. Isso. O que quer dizer isso? Quer dizer que às vezes, muitas vezes, você não percebe, ou às vezes a mãe ou o pai percebe, que aquele adolescente, aquela criança, ela fecha a boca, mas o dente não toca no outro. Fica um espaço de quase um dente, um dedo, Exato. na boca da criança. E ali acontece o quê? A criança começa a ter ronco, a criança não consegue ter a mastigação correta. Exato. E aí começa a ter vários problemas de saúde. Refluxo gástrico, dor de estômago. Já numa fase adulta, é o que ela acabou de falar. A pessoa tem dor de cabeça, tem tontura, tem sintomatologia de labirintopatia, como se fosse uma labirintite, né? Então a gente vê que tudo isso aí é relacionado à função mastigatória. Tudo isso está relacionado ao órgão, que é o quê? Que é a cavidade bucal, né? O dente ele é considerado um órgão. Então a gente tem que tratar dele, a gente tem que cuidar do dente. A gente não pode menosprezar um dente. Achar mais um dente aí, tanto faz, tanto fez, perder um dente. Hoje nós temos uma odontologia
né, que hoje é uma odontologia preventiva, né? Não é mais como que era antigamente. Eu chegava no dentista, eu tô com dor, vou lá e tiro o dente. Você entendeu? Hoje a gente só faz a extração depois que a gente discute, a gente vai lá e vamos avaliar, ver todas as hipóteses entre o custo e benefício, ver como é que está a situação bucal desse paciente, se vale a pena mesmo tentar fazer a cirurgia e remover o dente, ou então o que nós vamos fazer? Vamos preservar, né? Vamos tentar preservar. Não tem coisa mais importante que preservar. Por melhor que seja um implante, melhor que seja uma prótese, nada melhor que o seu próprio dente. Sim, com então, certeza. quando a gente vai tomar uma decisão dessa, é uma decisão muito cruel, uma decisão assim que eu, particularmente, muitas vezes, eu não gosto de discutir isso sozinho. Eu vou lá, chamo a doutora, vamos discutir esse caso aqui, vamos avaliar os pós e os contra, né? Vamos ver o que vale a pena ou não. Por quê? Para a gente não sair tirando o dente. Claro que quando às vezes chegar lá um dente que não tem mais o que fazer, não tem nada, aí não tem outra situação, a gente tem que ir lá extrair o dente. Mas muitas vezes o dente, aparentemente, ele tá lá bonitinho, mas ele tem uma rachadura que a raiz dele tá rachada, não tem como fazer o canal desse dente, né? E é um dente perdido, e o paciente tem uma dor de dente. E aí é a hora que a gente vai discutir os pós e os contra, o que a gente vai fazer nesse caso? Vamos partir para a extração? Vamos tentar alguma coisa mais conservadora? Mas o paciente continua com dor, e a gente não pode deixar o paciente ficar com dor. Isso, né? mesmo. Então exato. aí é que a gente tem que ir lá, partir do princípio e fazer a extração. Isso Mas, mesmo. doutora, uma outra coisa... doutora, deixa eu complementar só um pouquinho sobre a ortodontia que a gente estava falando aqui. Por quê? Tudo isso começa quando a criança nasce, né? Então, assim, uma criança que tem uma amamentação boa, né? Eu ia falar isso. A mãe amamenta no seio, faz com que ela respire a hora que ela faz a amamentação. Uma criança que não chupa chupeta, que não chupa dedo, os problemas, a tendência é diminuir, né? Então, assim, é muito importante a amamentação durante essa parte, esses 6 meses da criança, principalmente. Essa amamentação é excelente. Para quê? Para ele aprender a respirar. E muitas das vezes ele não respira, porque ele não é amamentado no seio, a mãe dá mamadeira e tudo mais, e a mamadeira tem lá um espaço maior, né? Então ele não consegue sugar e ele não consegue fazer com que aumente ali a maxila. Porque quando ele consegue sugar o seio da mãe, normalmente ele tem um aumento da maxila e isso aqui, as vias aéreas dele, a tendência é diminuir o fechamento, a tendência é abrir e ele conseguir respirar melhor e essa parte aumentar para que ele possa ter também uma oclusão melhor, né? Exatamente. E isso é uma coisa, doutora, que nós, né, orientamos muito na maternidade, a questão da amamentação. Né? A amamentação é extremamente importante. É através da amamentação que a mãe passa os anticorpos para a criança. É através da amamentação que as questões das alergias, a mãe passa através do aleitamento materno, a prevenção que a criança não tenha um processo alérgico. Então, assim, são vários outros fatores que acabam desencadeando, porque a criança estava quietinho lá dentro do útero materno dela, né? Protegido pela bolsa, né? E ali teve o que aconteceu, nasceu. A partir do momento que ele nasceu, passa a ter o quê? Agressão de micro-organismos externos, né? E o leite materno faz o quê? Faz a proteção. Então não existe, para quem está nos ouvindo, mas fulano tem leite materno fraco. Não existe leite fraco. Todo leite é igual. Né? Precisa colocar água, dar água, não precisa. O leite tem água, o leite tem tudo que a gente possa imaginar, tem no leite materno, né? Tem anticorpos, tem tudo, como a doutora falou, para a criança chegar até os 6 meses de vida e depois dali sim, aí o médico vai estar orientando a questão de começar a dar papinha, aquela coisa toda tal, mas até os 6 meses tem que ser só leite materno. E aí o que acaba acontecendo muitas vezes, o que a doutora explicou, a mãe vai lá, acha de arrumar um complemento, mas a criança está chorando demais, a criança está... Não, é você que às vezes não tá sabendo como vai dar de mamar. Mas o meu bico do seio lá tá todo ferido, tal, não sei o quê. O leite materno é o melhor cicatrizante que tem, é o leite materno. Então, também assim, você alterna a mama, né? Ou
tira lá com a bombinha se tá muito, mas dê o leite materno. E aí quando entra a questão, que eu ia até perguntar para você, pra gente falar um pouquinho sobre a questão da chupeta. Entra a chuquinha, entra a chupeta, o que você está fazendo? Você está desmamando o seu filho. E a partir do momento que você está desmamando, você também está no processo já de eliminação do leite materno. Entendeu? Porque conscientemente você já não está mais preparada para dar o leite materno. A partir do momento que você começa a dar o complemento, você começa a regredir a questão do leite materno. Então começa a diminuir pelo próprio, né, fator fisiológico teu mesmo. Então, o que nós temos que fazer? Orientar a questão do leite materno, a questão de não colocar bico nenhum na boca da criança, porque se você colocar qualquer bico, você vai entrar no processo de desmame, né? E aí o que a doutora falou, começa o quê? Começa já a mordida errada, começa a sucção errada, porque uma coisa é fazer a sucção do seio, né? E uma coisa é a borracha, né? Então a borracha começa a mudar o quê? Mudar toda a parte anatômica na boca. E aí é onde que começa todos os problemas e que a pessoa vai levar isso às vezes para a vida inteira, né, doutora? Exatamente. São problemas que vai ser levado, né, infelizmente, na criança, né? Porque o desenvolvimento dela não vai ser o mesmo que uma criança que é amamentada ali pelo menos durante 6 meses. Eu falo que pode dar um pouquinho mais ali, tem mãe que dá até 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, né? Mas depende muito da mãe. Mas é importante pelo menos os primeiros 6 meses, né? De vida do bebê. Quanto mais, né? Doutora, tem trabalho, tem trabalhos publicados cientificamente que quanto mais você amamentar, mais inteligente vai ficar o seu filho. Olha aí, ainda tem isso ainda. Né? Tem os trabalhos publicados, né, pela Universidade de São Paulo. Né, os bancos de leite são os melhores profissionais que eu conheço na minha vida, trabalham nessa área de banco de leite. Excelentes enfermeiros, médicos, neonatologistas, né, tudo nessa área do banco de leite, né? Então o banco de leite, o leite materno salva a vida, né? Então a gente às vezes tinha criança, por exemplo, com parto prematuro, e a gente sempre fala da questão do parto prematuro, muitas vezes condições bucais, processo infeccioso na boca, né, infecção na boca, tudo isso acaba antecipando o parto e a criança nasce prematuramente, aonde que vai parar na UTI. E muitas vezes a criança sai da UTI, não é só pelo tratamento médico da equipe multiprofissional que atende, mas muitas vezes a criança sai de lá, que o melhor medicamento que tem é o leite materno, que eles começam lá, né, se a mãe, né, às vezes não teve mais o leite, aconteceu qualquer outro problema, tem o banco de leite lá, que vai das pessoas que doam leite, né? Então, muitas vezes, às vezes a pessoa tem muito leite, não dá conta, e aí o banco de leite vem buscar em casa, doutora, você sabia disso? Sabia. O banco de leite vem lá, você vai e fala assim, olha, eu tenho leite, tá aqui todos os meus exames, né? Sou uma pessoa saudável, eles vêm lá, recolhe o seu leite e vai levar para as UTIs neonatal dessas crianças que precisam. Ou às vezes a mãe faleceu no parto, né? A gente fala, mas isso acontece? Ainda acontece. Das mães que não fazem pré-natal, né? Que muitas vezes descobre que já está gestante, já na 30ª semana de gestação, quase já para nascer, a mãe descobre que está grávida. Tem alguns casos assim. Então isso deixou de fazer pré-natal, deixou de fazer tudo. E às vezes acaba indo em óbito por esses fatores, né? Mas é importante você cuidar dos seus dentes, né? Eu sempre falo isso, o dente é um órgão. E às vezes a gente fala para o paciente, ele fala, mas doutor, mas não é só um dente? Eu falei, não, é como se fosse um fígado, como se fosse um rim, né? É um órgão. E ele tem uma função, cada dente tem a sua função, não é todo dente igual. Muitas vezes perdeu um dente, né, acaba perdendo mais 2, 3. Eu sempre falo isso, o dente, como é que ele fica fixo? Ele fica fixo por através de um ligamento que a gente chama de ligamento periodontal, né? E quando você perde os dentes vizinhos, que você teve uma reabsorção óssea, você acaba tendo um pouco de perda dental com relação ao dente ao lado, né? Então os ligamentos começam a se perder e aí começa a ter o amolecimento dos dentes, os dentes começam a ficar mole e aí chega lá no consultório, na clínica, doutor, meu dente tá mole, eu quero deixar meu dente ficar duro de novo. Não tem como. Amolecer o dente, não tem mais o que fazer. Né? Então a gente classifica como dente mole, classe assim, 1, 2 e 3,
né? E quando chega no 3, não tem mais o que fazer. Às vezes no 2, a gente consegue fazer um tratamento periodontal, às vezes, segurar um pouco mais tempo. O 1 a gente quase consegue. É muito difícil perder o dente quando está numa perda de classe 1, né? Então, a gente tem que cuidar deles. Escovar 3 vezes ao dia. No mínimo, passar fio dental, né? Ah, mas o fio dental, doutor, mas antigamente nem se falava de fio dental, por isso que perde os dentes. Então, só para vocês verem, né, o Brasil, ele era classificado como o 3º país desdentado. Hoje nós somos o 1º país desdentado. Nós somos o 2º país que mais dentista tem no mundo. Primeiro é os Estados Unidos e o segundo é o Brasil, que mais dentista tem. Agora, nós temos mais dentistas, somos o 2º país com mais dentista e somos o 1º país de desdentados. Como explica uma coisa dessa? Se nós temos tantos dentistas, né, e o Brasil é um país desdentado. Então, nós temos que pensar que nós temos que cuidar dos dentes. Medo, pessoal. Quem está nos ouvindo, eu morro de medo de um dentista. Isso é uma coisa que você tem que trabalhar com isso. Sim. Né? Então, procurar o dentista da sua confiança, ir na clínica da sua confiança. Nós estamos lá no hospital do implante, nós temos todo um aparato. Nós temos o Dr. Jailson, que é psicólogo. E se precisar de um apoio psicológico, nós vamos encaminhar para o Dr. Jailson. Dr. Jailson vai conversar com você, vai preparar você para esse momento, porque tem gente que às vezes tem um desespero que só de olhar para a cadeira já começa a transpirar, passar mal e começa a ter um desespero, ter o desespero, pânico, e a gente tenta acalmar, mas nós não somos psicólogos. Então, nós encaminhamos para o Dr. Jailson para ele cuidar da parte psicológica para a gente poder trabalhar. Quando muitas vezes o paciente tem lá, está numa obesidade grande, a doutora Inácia, que veio aqui, nutricionista, né? A gente vai estar encaminhando também para ela. Então, assim, temos toda a equipe multiprofissional que trabalha com a gente no Hospital do Implante para dar o quê? Uma melhor assistência. E agora, a partir da terça-feira passada, né? A doutora, não é isso? A doutora advogada, que veio até aqui... Ela também falou que quer ajudar, né? Que veio até aqui com a gente, né, para poder falar um pouquinho sobre a questão, né, dos processos judiciais, como que a gente consegue, às vezes, uma liminar por causa de uma medicação. Então, a gente vê que tudo isso hoje está amparado o quê? Com uma equipe multiprofissional. Sim. Então, são várias pessoas, né, vários profissionais que trabalham em função de quê? Do paciente, né, de atender aquela pessoa bem, né? Doutora, fala um pouquinho sobre as perguntas, quem está nos ouvindo. Eu estou vendo aqui se alguém está fazendo perguntas. Eu, por enquanto, ainda só dando parabéns mesmo. Saudades dos meus amigos. A gente tem aqui, ó, Paula Santos, Fábio Zanadri. Fábio, beijão. Darcy também está aqui conosco. Lucileia, a Zilda, Antônio, a Ade. Beijão, minha querida. Professora que bom que você tá aí, ligadinha. Tudo bem, professora? E a gente tem mais gente. O problema é que eu não consigo ver todo mundo aqui. Tem muita gente, graças a Deus, Antônio, ligado. lá da Inglaterra. Deve estar ligadinho conosco. Nos assistindo. Um beijão pra eles. Ele já tá bem, já tá em casa, graças a Deus. Então foi graças só um susto, Deus, né? Doutor? Graças Glória a Deus tá bem, por né? isso, né? Provavelmente o Celso deve estar aí ligadinho conosco, mas eu não tô conseguindo visualizar aqui todo mundo, doutora. É muita gente, mas eu não consigo visualizar. Depois o Celso fala aí o nome de um monte de gente que ele consegue visualizar mais que eu. Então, o pessoal pode mandar suas perguntas aí, gente. Manda suas questões, suas perguntas. Nós tiramos o dia hoje na rádio para não trazer convidados, para que nós pudéssemos responder os questionamentos de vocês, pudesse responder as suas dúvidas. Olha, eu tô com isso, eu tô com aquilo, eu tô com um parente que tá assim, eu tenho um amigo que tá assado. Manda pra gente, pergunta como que pode fazer. Se for o caso, envia lá pro Hospital do Implante, né, doutor? Pra gente dar uma assistência pra essa pessoa, né? A doutora Adriana Leitão tá lá no Maranhão, tá nos assistindo aqui, Adriana doutora. Leitão. Doutora Adriana tá lá no Maranhão. Muito bem. Né, tá nos assistindo também aqui no hospital, aqui na Rádio Soberano, né? Falar um pouquinho sobre a questão odontológica. Isso mesmo. O que mais? O que a gente pode falar também, doutor, da chupeta, né? Que a gente estava citando também. O que acontece? Eu sei que a chupeta, o pessoal fala, mas quando eu uso chupeta no meu filho, acalenta ele para de chorar,
E tem um monte de coisa, né? Eu sei que envolve aí um monte de coisa. Porém, muitas crianças, a maioria delas, quando começa a chupar chupeta, tem um momento significativo na mandíbula, né? Então, você começa a ver, a mandíbula da criança começa a ficar assim, ó. Como se fosse um triângulo mesmo, sabe? Um triângulozinho. E não desenvolve aquela parte que precisa ser desenvolvida para nascerem os dentes corretamente. E aí, muitas crianças ficam parecendo que elas começam a ter uma mordida aberta, muito ampla, muito grande. Então, você olha para a criança às vezes toca no dentinho de trás e não toca no dentinho da frente. Então, isso vai prejudicar muito ela futuramente, na hora de comer, na hora de uma estética, em tudo. Até para você tirar aquela mordida aberta, tem sim um pouco mais de dificuldade, né? Então, eu fico feliz quando vai alguns pacientes mirim lá, que eu converso com eles, e eles entendem a necessidade de tirar a chupeta. E às vezes a mãe vem na semana seguinte ou no mês seguinte e fala assim, doutora, ela não quer mais chupeta, ou ele não quer mais chupeta. Ele tirou a chupeta. Isso me deixa muito feliz, né? Porque significa que eles me ouviram e realmente eles decidiram que eles não queriam mais ter aquela boquinha ali com a mordida aberta, né? E aí você percebe que quando o pai e a mãe ali, quando tá a criança pelos 4, 5 anos, que ele tira ali a chupeta, você percebe que já começa a baixar ali a maxila dele, de tal forma que começa a ter o encaixe novamente. Lógico que, na maioria das vezes, dependendo da idade da criança, não volta 100%. Mas, dependendo da idade, ela começa a voltar. E aí, depois, futuramente, a gente usa um aparelho e vai dar tudo certo, né? Exatamente, doutora. Queria mandar também um abraço para a doutora Kátia Alves, a advogada que esteve aqui na semana passada, falando um pouquinho sobre maravilhosa, a questão da Kátia. negligência, a questão da imprudência, né? O que a gente acaba ouvindo aí. E muita gente ficou tocado com a história dela, viu? Exatamente, né? Nós tivemos uma audiência muito grande na terça-feira passada, pelo próprio trabalho, né, que ela desenvolve, que ela faz um trabalho bem humanitário mesmo, né? Isso. Mas, doutora, você voltando a falar um pouquinho da chupeta, né, que tem nos ouvindo, hoje, por isso que a gente entra nos mercados, a gente não encontra mais chupeta no mercado. Você vê que às vezes pode até ter escondido lá na última prateleira, porque hoje tem um projeto de lei, né? E é lei hoje da questão que não pode mais ter bico nenhum em exposição, nada, nem em farmácia e nem em mercado. Mas muitas vezes a gente chega na farmácia, a primeira coisa que você olha, você vê lá a chupeta, você vê a mamadeira. E isso é contra a lei. Por quê? Porque se você vê, aquilo acaba estimulando a mãe a comprar aquilo. Exato. Porque a criança chorando, né? E vai lá e coloca um bico logo na boca da criança para a criança parar. Mas aí está prejudicando a criança, né, doutora? Exatamente, está prejudicando a criança, né? Então tem que pensar muito bem. Eu comecei a dar chupeta pro meu filho, ele está com 6 meses, 7 meses. Deixa eu tirar logo, porque ele está pequeno ainda, dá para consertar as coisas. Porque se ele vai se adaptando, cada dia mais que a chupeta vai chegar a hora que ele não quer largar. Tem criança que fica até 10 anos chupando chupeta, isso eu acho um absurdo, né? E aí o que acontece? As raízes também do dente prejudicam. Por quê? Muitas das vezes, pelo fato da criança chupar a chupeta, a raiz do dente fica curta, doutor. Ela não cresce também, não desenvolve. Então, em vez de você ter uma raiz lá robusta, grandona, bonita, você tem uma raiz curtinha. E, às vezes, até mesmo para você fazer uma ortodontia, você vai ter dificuldade. Porque a raiz do dente, infelizmente, não desenvolveu da forma correta. Por conta, infelizmente, da chupeta ou do dedo, né? O dedo ainda é pior. Porque não tem como cortar, não tem como tirar. Então, quando começa a chupar o dedo, se a mãe puder já pegar, perceber que o seu filho pequenininho está chupando o dedo, começar a colocar um sapatinho de lã ali na mão da criança, uma luvinha, alguma coisa, a melhor coisa que você faz, tirar o dedo dessa criança enquanto é cedo. Por quê? Porque ela vai crescer chupando o dedo e vai se prejudicar por causa do dedo. E o pior não é nada, doutora. A semana passada, atendi uma adolescente com 16 anos e que chupava chupeta. E a mãe ainda falou assim pra mim, olha, ele não tem vergonha porque ainda tem namorada. E eu falei, mas a namorada sabe que você chupa chupeta? Ela falou, não, eu chupo chupeta em casa. É difícil, então, né? É muito difícil. 16 anos chupar chupeta, né? Mas tem gente que não consegue largar esse vício. Tem pessoas com 20, 25, 30 anos chupando dedo, né? Você vê assim, você fala assim, nossa, mas essa idade... Ainda bem que não é chupeta, né, doutora? Chupando dedo, né? Ou chupando, pelo amor de Deus, né? Só que assim, a pessoa tem que ver que o dedo tá lá e tem bactéria.
estão mexendo em alguma coisa, vai lá, coloca o dedo na boca sem saber, cheio de bactéria. Né? A unha tem um monte de bactéria, junta bactéria nas nossas unhas. Então, assim, a pessoa tem que começar a ter consciência, se conscientizar que muitas coisas é pra gente evitar. E se a mãe evita quando é pequenininho, quando é grande não vai fazer. Exatamente. A doutora está falando de bactéria. Né? Ontem na faculdade, o professor pegou lá, fez um esfregaço, né, na boca dos alunos lá com relação para ver as bactérias, né, da boca, né? Nossa. E era muitas, né? Então, assim, a gente muitas vezes não vai, a olho nu, não vai conseguir enxergar as bactérias na boca, mas saber que ali a gente tem que comer frutas lavadas, né? Colocar muitas vezes no olho no hipoclorito, né? A gente não sabe a questão do agrotóxico, né? Então, assim, tem várias coisas envolvendo, cuidar da sua boca, né? Cuidar da sua boca, cuidar da sua saúde bucal, olhar a sua gengiva. Muitas vezes, doutora, o paciente fala assim, eu não passo o fio dental porque eu vou passar o fio dental sangra. Porque já está com problema. Porque, na verdade, o fio dental é para passar e não ter sangramento. Exato. Aí, quando você passa o fio, tem sangramento, já é o primeiro sinal que você está com a sua gengiva já doente. Inflamada. Né? E que precisa procurar o quê? Procurar um especialista para poder resolver. Isso Mas mesmo. falando em especialista, falando em gengiva, falando em dente, nós não podemos deixar de falar um pouquinho sobre o Hospital do Implante Dentário. Muitas vezes a gente entrevista várias pessoas, vários colegas, a gente entrevista profissionais da área da saúde, né, profissionais que não estão indiretamente atuando na área da saúde, como a doutora Kátia Alves, mas também está lá junto na saúde, lutando pelos pacientes. A gente não pode deixar de falar do Hospital do Implante Dentário. Né? O Hospital do Implante Dentário, hoje, ele se torna uma referência na cidade de Guarulhos. Por quê? Pelo tratamento humanizado. Nós falamos no início do programa, até citei a questão do Dr. Jailson, psicólogo, né, que muitas vezes a gente tem que encaminhar o paciente para fazer um tratamento psicológico antes de realizar, às vezes, um procedimento. Muitas vezes vai ser mesmo uma reabilitação completa. O paciente está com muito foco em infecção na boca, não dá para salvar nada. E ali também não pode deixar ele muito tempo sem os dentes, então a gente precisa da reabilitação. E isso é uma transformação na vida dele. Tanto a transformação de saúde, que muitas vezes, até nós atendemos uma pessoa semana passada, a doutora falou assim, poxa, doutor, a gente tinha que ter batido uma foto dele com o foco, com a foto dele com foco de infecção e depois ele agora sem infecção. Isso. A pessoa muda, a pessoa fica mais jovem e o fator psicológico é extremamente importante, por quê? Porque vai sofrer uma nova readaptação na sua vida. Então, o Hospital do Implante, quando acolhe um paciente para fazer uma reabilitação, é um processo demorado. E, às vezes, o paciente quer fazer isso em 1 mês, 2 meses no máximo. Ele tem que pensar o quê? Que reabilitação é um processo demorado. Mas é um processo que nós vamos acolher ele, que nós vamos preparar ele, vamos devolver aquilo como se fosse a terceira dentição dele. Né? Então, nós vamos reabilitar ele como se fosse uma terceira dentição. Né? Devolvendo aquela função mastigatória, devolvendo a questão da estética, aonde que ele vai poder sorrir, vai poder se alimentar, né? A questão da questão nervosa dele, a tensão nervosa com relação ao eu morro de medo, né? Isso a gente acaba também resolvendo. Então, o Hospital do Implante hoje, ele se torna essa referência pelo acolhimento. Né? Os melhores especialistas, o Dr. Elton, a doutora Daiane, né? A doutora, como que é o nome dela que está lá hoje? Agora nós temos a Suema, que está ali com a doutora gente, Suema, né? E a Ariane também está lá conosco. A doutora né? Ariane. Então, assim, o Hospital do Implante tem toda uma equipe de profissionais de melhor qualidade para poder dar uma assistência. Hoje, eu estava, antes de chegar aqui na rádio, eu apertei um implante de uma paciente que fez em outro local, no centro de Guarulhos, e ela falou assim para mim, doutor, quanto que é para fazer uma restauração? Eu falei, aqui é preço justo, é o preço que você pode pagar. E se porventura esse preço justo ainda não couber no seu bolso, você pode ter certeza que a doutora Roseli vai fazer um boleto, a doutora Roseli vai dividir no cartão de crédito, mas nada impossível
de você fazer o seu tratamento ou deixar um dente quebrado que você vai acabar perdendo ele. E perder um dente, eu sempre falo para o paciente que um dente custa equivalente a R$5.000. Por Dente quê? é caro. É muito caro um dente dele. Né? Então, assim, às vezes ele tem quanto na boca? Ele tem R$100.000 na boca. E se você tem um carro de 100 mil, o que você faz? Você troca o óleo, você troca o pneu, você cuida do carro, você lava o carro, né? Toda semana. E a sua boca? Como né? que você faz? Que vale mais do que R$100.000, porque ela é importante para a sua sobrevivência, né? Eu sempre falo que a boca, se ele não quase o principal órgão, né? Tirando o coração, tirando os rins, a boca, né? Por quê? Porque é através dela que todos os órgãos vão funcionar, que vai acionar todos os órgãos. Então você precisa ter aqui uma alimentação correta, uma mastigação correta, preservar os seus dentes. Então não está na hora de você ir fazer uma visita no seu dentista? Ah, eu não tenho, então venha no Hospital do Implante. Onde fica o Hospital do Implante? Avenida Delfinópolis, 416, bairro Cidade Seródio, 10 minutos do Aeroporto Internacional. E nós estamos aonde? Próximo do bairro São João. Doutor, eu tô aqui ouvindo lá em outro estado, eu estou no Pernambuco, eu estou lá no Maranhão, eu quero vir para São Paulo, tratar meus dentes aqui no Hospital do Implante. Nós temos o sistema, né, do atendimento unitário, no mesmo dia. Isso né? mesmo. O spa odontológico. Ah, eu vou vir para cá. Então, nós temos lá, vamos buscar você no aeroporto, né? Vamos levar você lá para o Hospital do Implante. Se você não tem acomodação, nós vamos arrumar uma acomodação para você. Né? Tem toda uma equipe de retaguarda para poder levar. O último paciente que chegou de Recife, veio para cá, queria conhecer as praias de São Paulo, a equipe do Hospital do Implante até acompanhou o paciente na praia. Foi na praia, depois foi na churrascaria, depois foi lá para o Hospital do Implante fazer esse tratamento, né? Então é muito importante que você venha nos conhecer, venha lá ver a tecnologia, temos panorâmica, temos todos os equipamentos para fazer um bom diagnóstico, para avaliar o que você tem. Se for cirurgia hospitalar, nós vamos levar você no hospital, vamos fazer a cirurgia lá no hospital, né? Então, assim, tem algum outro problema mais sério de saúde? Vamos encaminhar no hospital, nós mesmos vamos fazer a cirurgia sua lá no hospital. Então, assim, tudo depende de você. Nós estamos preparados para atender você com a melhor qualidade, melhor preço, preço justo, parcela que cabe no seu bolso, dividimos no cartão de crédito, dividimos no boleto. E agora, doutor, né? nós vamos ter um financiamento a partir do mês que vem? Um financiamento. De até 84 vezes, 84 vezes, pessoal. Pensou, isso, quem está nos ouvindo pode pagar o seu tratamento, o seu implante, jogar a sua prótese total fora e falar assim, agora eu vou colocar meus dentes, vou me reabilitar, né? Até em 84 vezes de pagamento. Olha que maravilha, né? Então, quer dizer, vai ser uma parcela que não vai fazer nem falta para você. E contrapartida, você vai ter o quê? Seus dentes na boca. Os seus dentes na boca. Você pode falar que você teve a sua terceira dentição. Você não precisa mais tirar nada. Você pode mastigar tudo que você quiser mastigar. Ah, eu quero ir numa churrascaria. Vai na churrascaria. Eu posso comer uma maçã, doutor, sem precisar cortar com a faca? Pode comer uma maçã sem cortar com a faca. Quer dizer, olha que benefício, né, que hoje a tecnologia trouxe para você. Muito né? Então, a tecnologia hoje, a confecção dos dentes do Hospital do Implante é com os melhores laboratórios. Nós temos, inclusive, laboratório próprio. Então, por exemplo, você quebrou sua prótese, né? Olha, doutor, não dá para mim fazer outra. Vai no Hospital do Implante, vai consertar na mesma hora. Você vai sair de lá com a prótese consertada. Né? Eu preciso fazer uma prótese hoje, doutor, porque assim, eu vou viajar amanhã. Em qualquer lugar vai demorar um mês para ficar pronto. No Hospital do Implante, ela sai no mesmo dia. Você chega de manhã, você sai na tarde com a sua prótese na boca. Só então, agendar e conversar com a gente, que a gente planeja tudo. Marca uma visita lá, vai conhecer o Hospital do Implante, vai tomar um café com a doutora Roseli. A doutora Roseli agora está mais tranquila, tem um dia da semana lá que conversa com a doutora na clínica, ela prepara um café, bolinho. Olha só que coisa maravilhosa.
né? Conhecer a doutora, tirar foto Eu tomo com ela. chá, Celso, Ela eu dá tomo até chá. autógrafo, Dou café né? e Quem tomo quiser chá. um autógrafo, a doutora Roseli, dá Olha, autógrafo, meu né? Deus, Doutora misericórdia. Roseli Não, hoje é uma pessoa bem importante aqui na cidade de Guarulhos. Né? É um autógrafo, mas R$10, Celso, pra tomar um cafezinho na esquina. Porque senão não consegue. Então vamos lá, pessoal, brincadeira, né? Então vamos lá conhecer o Hospital do Implante. Nós temos agora uma promoção do Dia das Mães. Dia das Mães, né? O Dia das Mães não isso. termina no domingo. O Dia Não. das Mães vai o Vai mês de até o maio final do mês, né? todinho. Exatamente. Então vão até lá, tem um brinde para quem está nos ouvindo. Olha, eu vi lá eu vi na Rádio Na Soberana. sexta-feira e no sábado nós vamos estar lá distribuindo brinde para as mamães, tá bom? Então, vamos então lá. passe lá, pegue seu brinde. Outra coisa, doutor, esse mês, quem fechar lá o tratamento conosco, vai ter o sorteio de uma cesta que eu já preparei, tá lá. Já a coisa mais linda, preparadinha, que eu vou colocar lá na frente, ainda não tive tempo de colocar. Também a gente vai sortear algumas limpezas e vamos sortear também alguns clareamentos, tá bom? Olha só, pessoal, quem está nos ouvindo, a doutora Roseli vai sortear clareamento e limpeza Exatamente. no mês de maio para as mães. Isso mesmo. Então, fechou seu tratamento lá conosco esse mês, vai dar seu nomezinho lá, vai deixar lá e a gente vai fazer o sorteio. Sorteei lá um clareamento. Opa, vou dar para minha mãe. Mas eu não tenho mãe, mas eu tenho sogra. Dá para sogra. Bom? Então, eu sorteei uma limpeza. Mas eu não tenho mãe, mas eu tenho sogra. Eu não tenho sogra, tenho namorada. Dá para mãe, dá para mulher, dá para namorada. Dá para alguém. O importante é você mostrar que você ama alguém e que essa pessoa é importante para você, né, Celso? Porque eu falo assim, que a nossa mãe... pelo menos, eu acho que a minha mãe é a melhor mãe do mundo, é a pessoa mais importante da minha vida e eu acho que ela merece tudo de bom, entendeu? Então, assim, às vezes a gente... Não, dá pra mãe. Se a mãe não puder, beleza, dá pra namorada, dá pra mulher, mas primeira coisa oferece pra mãe, porque eu falo que é muito importante. Muitas das vezes tem mãe que vai lá, Celso, levar os filhos para fazer o tratamento e ela mesma não faz. Porque ela prefere que o filho faça o tratamento, que o filho fique bem. E ela fala, depois eu faço, doutora. Eu falo assim, mas depois quando? Quando que você vai fazer alguma coisa para você? Porque ela faz pro filho. Mas será que o filho faria a mesma coisa por ela? Então, os filhos têm que avaliar também. O quanto que a minha mãe fez por mim? E agora, não está na hora de eu fazer por ela? Eu acho lindo quando chega uma mãe lá e fala assim para mim, doutora, eu vou fazer o tratamento porque meu filho vai me ajudar a pagar. Então, a gente tem que avaliar e valorizar quem nos valorizou sempre, que é a nossa mãe e o nosso pai, né? Ajudar eles porque eles precisam, né? Realmente da nossa ajuda. Então, assim, nesse Dia das Mães, gente, dê um presente para sua mãe. Dê uma limpeza para ela, dê um clareamento para ela se ela estiver precisando, dê um implante para ela se ela estiver necessitando, dê uma prótese para ela se ela estiver precisando. Deixa ela bonita, com o dente na boca, para que ela possa sentir com autoestima, para que ela possa sentir bem. Eu sei, eu tenho mulher, tenho um filho, tenho tudo. Mas, puxa vida, quanto tempo sua mãe levou cuidando de você? Por que você não pode cuidar um pouquinho dela? Tá bom? E outra coisa, né, doutora? Você falando, às vezes a pessoa vai dizer, mas o que eu vou dar para minha mãe? O que eu vou dar para minha sogra? Vamos dar uma limpeza. Isso. Vamos dar um clareamento. Isso. Vamos trocar a prótese que está na boca dela. Exatamente. Às vezes aquela prótese está 5 a 10 anos na boca dela. Lá, com Tá fungos, cheia né, de doutor? fungos que faz mal para a saúde, Isso. né? Que acaba levando vários problemas, hipertensão, diabetes. Então, assim, vamos trocar essa prótese. Olha, mãe, eu vou dar para você uma prótese nova de aniversário. Porque muitas vezes as pessoas têm a ideia, eu vejo um comercial, dê uma panela de pressão para sua mãe, vai dar um tanque para sua mãe. Que vergonha, pessoal, nós estamos no século XXI, você vai dar panela para sua mãe, Né? você vai dar fogão para sua mãe, chega. Vai dar uma coisa para ela, que vai fazer bem para ela. E o que vai fazer bem para ela? Ou um presente para ela que ela vai usar, e o melhor presente para sua mãe é o quê? É a saúde bucal. Exatamente. Melhor presente para ela, um clareamento, uma limpeza, trocar aquela prótese, Isso. trocar aquela ponte, vamos substituir ou por implante, ou mesmo... Não precisa, Fazer uma prótese melhor, Fazer né? uma prótese melhor. Hoje nós temos uma prótese flex, macia, Sim. molinha, que não tem ferrinho, não tem grampinho, não tem nada. Ela fica justinha na boca, perfeita. Ninguém fala que você tem uma prótese na boca. Então, dê uma prótese flex para sua mãe, dê uma prótese flex para sua sogra.
né? Vamos tirar isso da boca dela, né? Então, assim, às vezes chega o paciente, quanto tempo você está de prótese? Ah, eu tenho há 20 anos, doutor, eu tenho há 30 anos, está 40 Olha anos só na a minha situação. boca, né? Então, assim, na verdade não tem nada, é como se não tivesse dente nenhum. Tem uma prótese velha na destruída. boca, não tem mais função. Só olha ali, vê um dentinho ali na boca da pessoa desgastado, que não corta, que não tritura, que não faz nada. Então é como se não existisse, é como se ela tivesse mesmo desdentada. Mesmo usando essa prótese velha, ela não tem prótese na boca, ela está desdentada. Então precisa fazer o quê? Uma prótese nova, trocar a prótese, dar uma coisa para ela. A doutora Roseli falou uma coisa que é extremamente importante, né? Quantas vezes a gente tem prioridade para todo mundo? Qual é a nossa prioridade? Nenhuma. Exatamente. Nós não temos prioridade, porque a nossa prioridade é a prioridade dos outros e não da gente. E está na hora da gente pensar o quê? Pensar na gente. O que, que você está fazendo de bem para você? Você já parou para pensar, nossos ouvintes? O que, que você está fazendo de bem para você? Pouca coisa. Você faz mais para os outros e para você menos. Não estou querendo dizer que não temos que fazer para os outros. Temos que sim, claro. A gente pode ajudar, a gente pode ajudar. Sim. Mas primeiro nós temos que ajudar quem? A gente. Exato. Né? O doutor Eduardo Carneiro teve aqui o ano passado e ele falou uma coisa extremamente importante. O filho dele é médico lá do INCOR, cardiologista, e tem um trabalho publicado que se você escovar o dente 2 vezes ao dia, você tem 50% de chance de não ter infarto. Olha só. Então, a importância da boca. Então, quer dizer, eu sempre falo 3 vezes por dia, no mínimo, né? Mas se a pessoa escovar 2 vezes ao dia, ela tem 50% de chance de não ter infarto. Então, é uma coisa muito triste, né? Então, a questão, né, de ter um infarto, ter uma doença, né, diabetes, pressão alta, ter uma doença sistêmica. Hoje nós vivemos muito mais. Eu sempre falo isso. Hoje nós temos 23% da população acima dos 60 anos de idade que está nos bancos das universidades, está estudando. Por quê? E a gente via isso antigamente? Não. Antigamente 40 anos era idoso. 40 anos as pessoas já estavam se aposentando, não queria mais trabalhar, não queria fazer mais nada. Então a gente vê hoje 60 anos entrando na universidade, né? Trabalhando, estudando, 70 anos trabalhando. A gente vê os ministros lá do Supremo que saem de lá com 75 anos de idade, ainda bem trabalhando. Mas por que isso? Qualidade de vida, pessoal. Nós temos que pensar na questão do bem-estar físico, mental, né, social, se socializar, conversar, né, ter um tempo para você, o lazer, a saúde. Então tudo isso vai fazer o quê? Prolongar a sua vida. Mas prolongar a vida com saúde. Não adianta prolongar a vida e sem você saúde, sai com uma mala de roupa e uma mala de remédio. Né? E aí você vai sair, às 9 tem um medicamento, às 10 eu tenho um medicamento, às 11 eu tenho um medicamento, meio-dia eu tenho um medicamento. E graças a Deus que a gente tem dinheiro para comprar um medicamento e ter o medicamento. Mas o mais importante não é só a questão do medicamento, o mais importante é você ter qualidade de vida. Poder sair despreocupado, poder viajar, poder namorar, passear. Dr. Richman, que esteve aqui, ginecologista, sexólogo, né? Explicou todinha a questão, né? Que as pessoas estão vivas, as pessoas têm, né, a questão sexual, né? Então, tudo isso faz parte do quê? Da vida, né? Então, vocês que estão nos ouvindo, pense bem, cuide de você, dê um presente para você, dê um presente para sua mãe, para sua sogra, né? Que eu sempre falo que a sogra também é uma segunda mãe, o sogro é um segundo pai, né? Porque se você quer bem o seu filho, quem cuida do seu filho, você quer que cuide melhor ainda. Então a gente tem que pensar o quê? O que eu vou dar de presente? Dar um presente para ele e não uma coisa que vai ser bom para todo mundo, uma máquina de lavar, um ferro, né, um escorredor. Não, dê lá uma limpeza, troca a sua prótese, né, melhora, vamos fazer um botox, uma harmonização facial lá no Hospital do Implante. Olha, eu vou fazer uma harmonização. É super importante, pessoal. Isso vai melhorar a autoestima, isso vai melhorar a pessoa. Ela vai olhar no espelho, vai ver que está mais bonita, que está mais jovem, sorriso mais bonito, né? Um sorriso mais bonito, vai olhar a pessoa e falar, mas o que você fez que você está mais jovem? Os dentes.
né? Uns dentes mais brancos. Doutor, meu dente é feio, amarelo, o que eu posso fazer? Vamos colocar lente. Coloca lente Né? de contato. Vamos colocar lente de contato. Ah, mas precisa destruir o dente para colocar não. lente? Não, hoje tem lentes com resina importada, maravilhosa, não precisa desgastar nada, vai ficar perfeito, bonito, né? Então, vamos aproveitar. O Hospital do Implante tem preço justo, tem profissionais de última geração, temos professores, mestres, doutores, né? Professores renomados, né? Então, assim, tem toda uma equipe, né? E fora aqui, a doutora Roseli aqui do meu lado, que eu sempre falo, né? Melhor profissional de Guarulhos está aqui junto comigo hoje, inclusive apresenta o programa, né? É a diretora do Hospital do Implante, pessoa assim maravilhosa, um coração assim imenso que não cabe no peito dela. Ela consegue conversar, ouvir todos os pacientes, os problemas às vezes sociais de algum paciente. E fora tudo isso que nós estamos falando, o Hospital do Implante ainda, nossos ouvintes, participa dos projetos sociais, tem um instituto. Que é muito importante, né? E a semana que vem eu vou conversar com vocês, quem quiser doar Dentadura, adotar um paciente, idoso, né? uma criança, Isso. né? Nós temos uma fila de idosos imensos que precisa Muita colocar gente, prótese. doutor, E nós precisa. fazemos de coração, né? Sem custo nenhum. Mas tem muita gente, nós gostaríamos de abranger mais pessoas, porque quando a gente acaba dando 10, 11 próteses, tem lá o 15º, 16º, que vai esperar a vez dele, fica triste. Então, o Instituto do Hospital do Implante vai proporcionar o quê? Um acolhimento maior, nós vamos poder reabilitar mais para essas pessoas Cuidar que estão em desses estado pacientes, né? vulnerável, que não têm condições de nada, né, coitados, eles não é porque eles não querem, eles gostariam, mas eles não têm. Então, estão num estado frágil de vulnerabilidade, e aí o Hospital do Implante, né, através do seu instituto do Hospital do Implante, que é o Dr. Sorriso, né, vai levar o sorriso aonde? Nas comunidades, vai levar o sorriso nas periferias, vai levar o sorriso daquelas crianças que não sorriem porque perderam seus dentinhos já na fase que não era para perder os dentes, está cheio de cárie. Então, é através desse instituto que nós vamos levar especialista, que nós vamos levar o consultório móvel, vamos fazer tudo gratuito. Então, você que está nos ouvindo, olha, eu quero participar, eu quero ajudar, eu quero adotar um idoso, eu quero adotar uma criança. Qual é o valor? O valor que cabe no seu bolso, o valor que você pode fazer essa doação. Você vai ver, nós vamos depois mostrar, trazer, muitos nós vamos trazer aqui na rádio, né? E eles vão falar que participaram do projeto, que foi reabilitado, nome, telefone, endereço, nós vamos mostrar para qualquer pessoa que fez a sua doação para saber, olha, eu empreguei ali e eu vi o resultado. Eu estou ajudando uma pessoa. Exatamente. Né? Então, ajudar não é só dar, eu estou dando uma esmola, eu estou dando isso. Não, vamos fazer uma coisa melhor. Vamos ajudar através do instituto, né? Vamos levar uma odontologia na comunidade, vamos levar prótese lá na comunidade, vamos reabilitar essas pessoas que precisam da nossa ajuda, que infelizmente, né, não têm condições. E são muitas, pessoal. Eu e a doutora Roseli, já há mais de 6, 7 anos que nós fazemos isso. Nós vamos na comunidade, nós estamos lutando aqui na cidade de Guarulhos, conversando para criar um hospital odontológico 24 horas, né? Atender as crianças com paralisia cerebral, atender as crianças, mas a gente sabe que tudo é muito difícil. Não Muito depende, complicado. às vezes, só de um ou outro político, é todo um sistema. Então, nós não cruzamos os nossos braços. O que nós fazemos? Nós vamos à luta. Então, nós vamos lá, levamos o nosso consultório, atendemos as crianças com paralisia cerebral, crianças que têm autismo, que não conseguem se comunicar, que têm algum grau de deficiência. Nós fazemos todo esse trabalho gratuitamente. E quando que a gente faz isso? No final de semana. Então, a gente trabalha, a gente dá aula, a gente corre, a gente às vezes deixa de estar com a família da gente, mas a gente está fazendo uma ação social. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma coisa para as pessoas, nós estamos fazendo uma coisa que também faz bem para a gente, porque Deus deu essa sabedoria, deu essa inteligência para a gente, que não é só para a gente trabalhar e ter o dinheiro e o fruto do trabalho. Não, para a gente poder ajudar as pessoas também que precisam. E quem escolhe saúde, pessoal, é porque tem na veia
né, a questão de querer ajudar as pessoas. Porque se não tivesse isso, seria qualquer outra profissão, engenheiro, tecnólogo, e também eu acho que essas pessoas também fazem muitas coisas pelas outras pessoas. Mas o fato de cuidar, de dar assistência, estar do lado, isso está na veia, né? Então isso, as pessoas que escolhem a saúde são pessoas privilegiadas, né? Porque nem todo mundo dá para cuidar de alguém, para poder, né, fazer um trabalho. Né? Fala do amor, carinho, né? Doar o seu tempo, doar a sua vida, né? Quantos profissionais que estão aqui nos ouvindo, nos hospitais, que está trabalhando, que está lá com o seu radinho, está ouvindo a gente aqui falar, e está lá, vai sair amanhã às 7 horas da manhã, e muitas vezes vai sair do seu plantão e já vai entrar num outro hospital até o outro dia às 7 horas da noite. Eu fiz isso muito, doutora Roseli. Né? Eu passei minha vida muito dentro de um hospital. E não me arrependo, não, pelo contrário. Né? Isso fez muito bem para mim, isso melhorou muito a minha vida e ainda continuo, espero ainda trabalhar por muitos anos ainda. Né? Pedir a Deus saúde, força para a gente poder trabalhar e poder continuar ajudando as pessoas que precisam. Ajudar o próximo, né? Que eu falo que quando você ajuda o próximo, você acha que está ajudando. Você ajuda você mesmo, não os outros. Então, doutor, o Celso lá da Praia Grande está nos ouvindo também. Celso, obrigado pela participação sua aqui na rádio, que está nos ouvindo. O Celso também é um grande dentista lá na Praia Grande, faz um trabalho maravilhoso. Né? A nossa colega... quem mais aqui? Deixa eu ver aqui. Tem muito... Celso, tem bastante gente aí, mas eu não consigo ver todo mundo. Rapaz... não consigo. A Sabrina. O Facebook tem levadinha lá da faculdade Sabrina, da Cruzeiro do Sul. Sabrina, beijão, viu? Né? Ela foi lá, Celso, no sábado, né, doutor? Sabrina. Fez lá um tratamento conosco, postou lá, saiu super contente. Muito bom, Sabrina. Obrigada, viu? Sabrina, o Salatiel, também dentista, faz um trabalho muito bonito aqui também na cidade de Guarulhos. O nosso ex-prefeito Eloy Pietá também que está nos ouvindo também. Olha aí, até o Eloy está ouvindo a gente. Está nos ouvindo, Fábio Fabinho, tá aqui também ligadinho. A professora Aide Rocha que está aqui. Também, né? ligadinho. A Maria do Aroma Campo Jardim do Café. Doutora Daiane que está nos ouvindo. A Cássia, que é aluna da Faculdade de Medicina do NA, que faz um trabalho bonito também do marketing. A Cássia também, uma excelente aluna, um profissional bacana, junto da Stefana que está nos ouvindo também. Né? Então, tem assim, aqui o Camilo Reis também, a Mônica Meire, o Eduardo Silva. A Mônica Meire, né, que trabalhou comigo também lá na Maternidade Cachoeirinha, uma profissional também que, olha, muito boa, né? Acho assim, eu gosto de falar o nome das pessoas porque são pessoas assim maravilhosas que dedicam a sua vida em função de outras pessoas, né? É muito importante, né? O Joel, a doutora Morgana que está nos assistindo, o Jailson, né? O Paulo César, a Rosário. O Adilson também está sempre ligadinho aqui conosco, né? A doutora Elizabeth Tavares, excelente advogada também, aqui em Mauá. Beijo também. Pra você. Né? Então, assim, muita gente aqui está nos ouvindo, né? Eu queria agradecer a participação de todos, né? Infelizmente tem muita gente, não dá pra gente falar o nome de todo mundo. Não tem como falar o nome de todo doutora mundo. Kátia Alves, né? Que também, quem... né, tá querendo saber, doutor, tem uma pessoa aqui, entre em contato com a gente, que a gente passa o contato dela através do Hospital do Implante. O Instagram é Hospital do Implante Oficial, né? O Hospital do Implante também está no Facebook, né, nas mídias sociais. Então procurem a gente, vai até lá, sábado vai ser o dia D, o dia de brinde, sábado, o dia Roberto tá lá o dia todo, o dia do clareamento, o dia que a gente vai fazer as limpezas. Então vai nos procurar, olha, eu vi aqui na Rádio Soberano, tal, pode ter certeza, vai ter um brinde e nós vamos fazer isso. Então doa um tratamento, doa uma prótese, dê um presente para sua mãe, pessoal. Tá bom? Isso aí. Então vamos lá, doutora, nós estamos chegando no final do programa, passou rápido, né? Passou rápido, né? Muito rápido. Mas assim, eu quero só agradecer a todos que estão aqui ligadinho conosco. Peço perdão porque eu não consegui ver o nome de todos aí aqui no Face, né? Muitas vezes a gente só acompanha a quantidade de pessoas, mas a gente não consegue visualizar todos. Então assim, tem que ter um comentário, tem que ter alguma coisa pra gente conseguir visualizar, né? É isso, Celso?
Então comentem aí, gente, mandem boa noite, mandem um joinha, mandem um beleza, façam suas perguntas sempre, para que a gente possa visualizar vocês aqui e quando dá tempo a gente fala aí o nome de todo mundo, a gente consegue falar, pronunciar, agradecer, tá bom? Então, quero agradecer a todo mundo, doutora. Doutora, e assim, e quem está nos ouvindo, segue a gente no Hospital do Implante Oficial, né? Muito importante. Hospital do Implante Oficial, o Hospital do Implante Oficial vai estar atualizando constantemente sua página, vai ter algumas promoções, algumas coisas, brinde. Vocês vão ver tudo isso através do Instagram, o Hospital do Implante Oficial. Então, segue a gente para saber das novidades. Quem tiver alguém que queira participar aqui do nosso programa, que conhece um farmacêutico, que conhece alguém que você sabe que faz um trabalho social bacana, às vezes no seu bairro, você quer trazer aqui na rádio, entre em contato com a gente marca também uma entrevista, traz essa pessoa aqui na rádio que faz um trabalho bonito também, social, que você quer divulgar o seu trabalho, pode marcar com a gente, vem aqui, tá bom? Entre em contato com a gente, Hospital do Implante Oficial. Isso mesmo, gente. Agradeço aqui a doutora Roseli, o Celso Carvalho. Até a próxima semana. A próxima semana vai ser a doutora Raquel, né, lá da Maternidade Cachoeirinha, vai estar aqui com a gente. Quem está nos ouvindo é só ouvir a gente a semana que vem, vai ver, ela faz um trabalho maravilhoso. E eu vou deixar isso uma surpresinha pra gente falar na próxima terça-feira. Então, boa noite a todos. Até a próxima terça-feira. Mais um programa Conversa com o Doutor. Boa noite. Isso aí, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Até terça-feira que vem. Com fé em Deus.